Foi sacrifício bem maior do que o que se já era o mestre da luz, o arcanjo que recebeu. Bom dia, sejam bem-vindos. O som tá legal aí? Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Washington. Bom dia, Luciano. O som tá bom aí, gente? Inteiro cresceu Obrigada, querido. Não sabem o que fazer, são mais crianças, mais ignorantes que irmãos. Entregam assim ao Pai seu Espírito, os prometemos no final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Filho de Deus, irmãos se verão. O Senhor, Consolador dos aflitos, logo enconteste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Esse falou das trevas em mim, todo preocupação e arbítrio. Sabem o que fazer, são mais crianças, mais ignorantes que irmãos. Entregam assim ao Pai seu Espírito, os prometemos estar conosco até o final. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Semente de Deus, irmãos se verão. É o Senhor, Consolador dos aflitos, logo encontreste da solicitude do Pai. Quem é Jesus? Ah, quem é Jesus? Disse falou das trevas em mim, todo preocupação e arbítrio, a luz do mundo acesa em meu coração. Depois dessa canção belíssima de Carlinhos Conceição, né, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade superior e agradecer por este momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a toda a equipe espiritual da Casa de Maria Frank, aos nossos amigos, trabalhadores da Seara do Cristo, que sempre estão conosco, nos amparando e nos protegendo. Aqui estamos, Senhor, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, juntos, em um só coração, em um só pensamento, para refletirmos nesta manhã, Senhor, de uma temática tão importante para as nossas vidas. Fique conosco, nos ampare, nos proteja, não só hoje,
mas por todo sempre. Que assim possa ser. Amigos queridos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho de Jesus e nós. É um tema bem sugestivo, né, para que a gente possa fazer uma reflexão íntima, né, uma autoanálise a respeito da nossa relação com o Evangelho do Cristo. Reflexões tipo, né, como está sendo a nossa relação cotidiana com o Evangelho do Cristo? Como devemos nos portar diante de situações da vida, uma vez pautados no Evangelho do Cristo? Se o Evangelho é um instrumento, né? Se são livros, se são escritos que devem ser estudados apenas, né? E ficar no campo da cognição, no campo da reflexão, né? Ou se nós devemos nos esforçar, né? Para aprendê-lo, compreendê-lo, né? Meditá-lo, e se devemos nos esforçar no sentido de colocá-lo em prática, né? No nosso dia a dia, né? E na realidade pensarmos também qual é a consequência prática de levarmos o Evangelho como uma prática da nossa vida, né? Quais são as consequências práticas disso para a nossa vida enquanto espíritos encarnados, espíritos milenares, né? Espíritos necessitados, né? de progresso e de evolução. A palavra evangelho, ela vem, né, a origem dela é uma origem grega, que significa boa nova, boa mensagem, boa notícia ou boas novas. E a gente sabe, né, que o Cristo, ele veio trazer justamente boas notícias e boas novas e uma mensagem totalmente revolucionária e diferente da que existia até então, né? Porque como no próprio Evangelho e na codificação, em vários textos de Emmanuel, a gente pode ver como sendo atrelado a imagem do Evangelho como, né, uma mensagem de luz. E o próprio Evangelho de Mateus vem trazendo, né, que Jesus veio trazer luz sobre as trevas da ignorância, né? A luz sobre essas trevas da ignorância pelo qual o planeta Terra estava mergulhado, né? A gente fala estava, mas a gente deixa uma interrogação. Será que estava ou ainda está, né? Então ele vem trazer essa nova mensagem, essa mensagem de amor, essa mensagem que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é justiça. Ao contrário de tudo aquilo que se falava até então, né? Porque a imagem do Deus que existia até então era daquele Deus disciplinador, necessário para aquele momento, né? Que não foi invalidado pelo Cristo nada que existia até então. Ele veio com o objetivo de aperfeiçoar e utilizar daquelas máximas, daquelas informações que tinham até aquele momento, porque era necessário que tivesse até então, né? E ele veio apenas para aperfeiçoar, né? E mostrar essa boa notícia, né? De uma nova concepção, fazer essa revelação, tirar a venda dos olhos das pessoas em relação a essa nova perspectiva, essa nova forma de enxergar o mundo, né? Pautada no amor, né? E na misericórdia, porque o amor traduz, né, toda a sua mensagem, né? Então ele vem trazer essa nova roupagem, essa nova configuração de Deus, que até então era um Deus furioso, era um Deus vingativo, era um Deus capaz de ter preferência entre povos, né, subjugando uns em detrimento de outros. E já, né, a informação também que o Deus já não devia mais ser temido, mas que é um Deus que deveria ser amado, né? Então ele trazia toda essas informações, né, revolucionárias para a época, porque, né, os corações endurecidos só conheciam uma realidade e veio essa nova realidade com essa nova proposta, né? E veio trazendo mais informações no sentido que a verdadeira vida
não é aquela vida que se transcorre na terra, não é aquela vida material, não é a aquisição de reinos materiais, né? Mas a vida que se transforma, que a verdadeira vida é aquela vida que acontece, né, no reino dos céus, no reino de Deus. E ele vem ensinar e deixar o legado para todos nós no sentido de como alcançar esse reino de Deus, né? Com máximas do tipo amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, quando a gente fala em Jesus, quais são as qualidades, as virtudes, né, que logo vem à nossa mente? Para vocês, quando a gente fala em Jesus, o que logo vem? Qual é o balãozinho que sobe, né? Com que palavra dentro? Com qual sentimento? Com qual virtude? No momento que a gente fala o nome de Jesus e atribui essa palavra na nossa mente. Alguém? Vocês estão tímidos hoje? Quando a gente fala em Jesus, amor incondicional. Obrigada, Jaqueline. Amor incondicional, né? É uma das virtudes que logo vem à nossa mente quando pensamos e falamos em Jesus, né? Vem à nossa mente também, quando a gente pensa em Jesus, compaixão, né? Vem à nossa mente também, quando a gente pensa em Jesus, mansuetude, tolerância, piedade, paciência, misericórdia, bondade, perdão, humildade, acolhimento, né? Harmonia, quebra de paradigmas, né? Amor, muito bem, né? É o carro-chefe, assim. Quando a gente pensa em Jesus, a gente pensa em amor incondicional, né? E a gente pensa também em quebra de paradigmas, né? Porque ele veio contrariar o que, entre aspas, contrariar todo um sistema que existia até então, né? Porque ele não era de seguir protocolos, né? De seguir à risca os preceitos da época, né? Onde se era proibido, por exemplo, né? Homem conversar com mulheres, né? Ter acesso aos samaritanos, né? Pregar se não fosse no templo, né? E ele fazia isso em qualquer lugar, curar, né? Em determinados dias da semana, no sábado não se poderia curar. E ele vem com todas essas virtudes que ele tinha, né? Mostrar que não era bem assim e dar acesso também, né? Da palavra de Deus indistintamente, né? Não só a um grupo seleto, né? Mas trazer essa boa nova, essa mensagem para todos indistintamente. Empatia, né? Todas essas virtudes, né? A gente pode encontrar em Jesus, porque Jesus só tinha virtudes. Ele não tinha vícios, né? Como nós, né? Ainda os temos. E para Aristóteles, virtude é uma disposição para fazer o bem. E ela se aperfeiçoa com o hábito. Então, à medida que nós identificarmos as virtudes do Cristo, né? De paciência, por exemplo, que a gente precisa tanto, de tolerância, que a gente precisa tanto, né? De humildade, de todas essas outras virtudes que nós falamos, de todas as outras que o Cristo, né, possui e que nós não citamos aqui, à medida que a gente vê, uma vez que a gente o segue, né, identifica essas virtudes, nós temos como desenvolvê-las, porque segundo Aristóteles, né, é uma disposição para fazer o bem, a gente tem que estar disposto a fazer o bem, né, e ela se aperfeiçoa e ela se desenvolve com hábito. Então basta que nós tenhamos vontade, né, e nos esforcemos para tal, que à medida que a gente vai repetindo, vai se tornando hábito, a gente vai adquirindo essas virtudes. Então a gente não pode ficar pensando assim, mas eu sou um espírito tão imperfeito, né? Eu não posso me comparar a Jesus. Mas se a gente tem por objetivo, né, segui-lo, né, a gente pode muito bem, pautado no que o filósofo nos diz, né, buscar formas,
de desenvolver essas virtudes, que basta que nós nos esforcemos para isso. Então o Cristo ele vem nos convidar a desenvolver essas virtudes, né? E faz isso não de forma apenas falada no campo teórico, mas exemplifica através das suas ações do dia a dia, né, como fazê-lo. E como a sua mensagem é uma mensagem atemporal, que ele tinha por objetivo, né, deixar esse legado para toda a humanidade, independente de tempo, essas informações foram compiladas então, né, no Evangelho, deixando-as, né, para que todos nós pudéssemos ter acesso e que pudéssemos, através do nosso livre-arbítrio, né, incorporá-la no nosso dia a dia, né? E não só o Evangelho, os evangelhos que nós conhecemos, né, mas séculos depois, né, 1800 e alguns anos depois, nós somos presenteados, né, com a doutrina espírita, que faz com que nós possamos, né, conseguir interpretar ainda mais os ensinamentos do Cristo, e vem também as obras auxiliares, né, complementares do Espiritismo, para nos dar condições de maior entendimento, né, para que possamos praticar e desenvolver essas virtudes. Porque o Evangelho de Jesus são livros, né, são letras que não podem ficar apenas no campo da cognição, no campo do conhecimento, né? Nós precisamos meditá-lo, nós precisamos senti-lo e nós precisamos vivê-lo. Mas afinal, quem é Jesus? Carlinhos Conceição, né, começou com a canção hoje justamente com esse título, né? Quem é Jesus? E tem um trecho que é muito interessante, que eu gosto muito, que diz que é o dissipador das trevas em mim, né? Que ele possa ser esse dissipador das trevas em cada um de nós, da escuridão, da ignorância que ainda temos, né, muito profunda em nosso ser, né? Mas que, como vimos, é possível de ser trabalhado e é possível de ser desenvolvido, né? E que os hábitos possam ser modificados. Jesus, a primeira diferenciação que a gente tem que fazer é que Jesus e Deus são pessoas, não, são entidades distintas, né? Nós não podemos personificar Deus, né? Porque Deus é uma inteligência suprema, né? A causa primária de todas as coisas. Isso a gente tem na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? A gente não pode personificar Deus, nem humanizar Deus, né? Deus é uma inteligência. Então Jesus, ele não é Deus. Jesus é um espírito sem nenhum favorecimento, que foi criado assim como nós, simples e ignorantes, né? Sem nenhuma concessão, porque na misericórdia de Deus não há concessões, não há distinção, né, entre os seres da criatura. E ele foi submetido a uma marcha inevitável de evolução, né? E de acordo com o grau de maturidade intelectual e moral que ele alcançou, ele se tornou um espírito puro, né? Porque dentro da codificação, no Livro dos Espíritos, na questão 101 a 114, nós temos, né, a gradação, nós temos a escala espírita, né, a classificação dos espíritos de acordo com o adiantamento moral, né, de cada um. Então, vamos imaginar uma pirâmide cuja base da pirâmide encontram-se os espíritos imperfeitos. É aquele, né, que tem o predomínio da matéria sobre o espírito, aquele que tem ainda ter propensão ao mal, aquele que é ignorante, aquele que é orgulhoso, que é egoísta, né, que tem todas essas paixões, né, todos esses vícios, né, ainda muito presentes, né, na sua essência, que podemos dizer que somos nós que estamos lá na base da pirâmide, enquanto espíritos de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Um pouco acima, né, os espíritos de segunda ordem são os espíritos bons, aqueles que o predomínio do espírito está sobre a matéria, né? Aqueles que desejam fazer o bem, aqueles que não estão tão eivados de vícios, assim como os de terceira ordem, no qual nós nos encaixamos. E lá no topo da pirâmide, nós encontramos os espíritos perfeitos ou os espíritos puros. E os espíritos puros ainda têm outras gradações, né, dos quais encontra-se Jesus. Então Jesus está lá no topo da pirâmide, na categoria de espíritos puros,
né? E nós estamos aqui embaixo, na base da pirâmide, enquanto espíritos de terceira ordem, de espíritos imperfeitos. Então, como imperfeitos, como espíritos, né, ainda no início do processo de evolução, nós necessitamos de ter uma orientação, de ter um guia, de ter um farol, né, uma luz que venha clarear os nossos caminhos para que a gente possa caminhar o percurso de nossa existência de forma mais segura e que possamos ter mais êxito nessa caminhada, né? Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos dá a informação que Jesus, ele faz parte de uma comunidade de espíritos puros, né, que já alcançaram a perfeição e foram eleitos por Deus para que pudessem organizar, né, a coletividade de planetas do sistema solar. Então, quando da fundação do nosso planeta Terra, né, no início da formação, isso há 4 bilhões e meio de anos atrás, o Cristo fez parte dessa comunidade de espíritos puros, né, que esteve na organização, né, de formação do nosso planeta. Né? E nessa época, obviamente, ele já era um espírito puro. Né? Então, o Cristo, ele é o nosso irmão mais velho, né? Aquele que já fez o percurso no qual nós estamos no início do processo. Né? E ele é esse governador espiritual, né, do nosso planeta, assim como nos diz Humberto de Campos, né? E ele veio organizar o nosso planeta, colocar tudo o que nós necessitamos para a nossa sobrevivência nele e nos orientar da melhor forma possível de como não agredir o nosso planeta, né, de viver em harmonia com os nossos irmãos, né? E todas as coisas que nós já sabemos, senão a gente vai entrar em um outro caminho, aí a hora vai avançar. Então, o que acontece? Esse irmão mais velho, além de ter se reunido no início do processo de formação da Terra, junto com uma pleiade de espíritos puros, ele também esteve, né, próximo ao nosso planeta, esteve no nosso planeta, né, quando ele necessitou, né, se fazer presente, né, junto aos demais espíritos encarnados, né, para trazer justamente essa lição atemporal do Evangelho de amor e de redenção. Assim, né, como existe essa escala de classificação dos espíritos, também, consequentemente, existe categorias de mundos habitados, já que nós falamos que, né, um grupo de espíritos vieram organizar a formação dos planetas do sistema solar, né? Então e também a codificação nos traz que existe essa gradação, essa classificação, essa categoria de mundos habitados, né? E o próprio Cristo nos disse isso, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos traz a mensagem do Cristo dizendo: a casa do meu Pai é o universo e há diferentes moradas. São os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam moradas correspondentes ao adiantamento moral de cada espírito. Então, a compatibilidade, né, de adiantamento moral, segundo a escala espírita que nós vimos, né, os espíritos de terceira ordem perfeitos, os de segunda ordem os bons, né, e os puros no ápice da pirâmide, assim como existe essa classificação, há que se ter também mundos compatíveis, né, para que esses espíritos possam habitar de acordo com a evolução do espírito e de acordo com a evolução do mundo, salvo raras exceções, né, de não haver de espíritos evoluídos, né, estarem habitando aquele mundo como missão, né, para auxiliar no progresso, né, alavancar o progresso daquele mundo que ali no qual eles se encontram. Então nós sabemos que existem os mundos primitivos, que onde se verifica as primeiras encarnações, né, da alma humana. Nós temos um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, é o mundo no qual nós estamos inseridos, né, o planeta Terra. Nós temos um mundo de regeneração, onde as almas ainda têm que expiar, adquirem novas forças e repousam das suas fadigas, né? É um mundo que tem o mal ainda existe, mas é um pouco mais, né, ameno.
nós temos os mundos felizes, onde o bem supera o mal, e nós temos os mundos celestes, os mundos divinos, onde são os espíritos purificados, onde o bem reina sem exceção. Então, se nós ainda estamos na infância espiritual, no início do processo evolutivo, ainda como espíritos, né, imperfeitos, passando por esse processo, né, de evolução, que nós sabemos no qual o nosso mundo de provas e expiações está nesse período de transição para o mundo de regeneração, né, porque a lei é uma lei de progresso, a marcha é constante, há que se ter, né, esse desenvolvimento. Jesus, enquanto espírito puro, né, o que ele veio fazer num planeta como o nosso? Né? Se ele já está no ápice da pirâmide, por que ele veio, né, para um mundo onde os espíritos estão, né, na base da pirâmide, dada a sua imperfeição? Ele veio justamente nos auxiliar no progresso. Ele veio deixar esse legado, né, essas informações imprescindíveis para a nossa vida, né, para que a gente pudesse caminhar de forma mais acertada, de forma mais segura, né, e que pudéssemos de fato alcançar o objetivo que nós devemos alcançar, que é o de evoluir e de chegarmos à perfeição. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos na questão 625 qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e de modelo. E a resposta foi simples, né? Entre aspas, foi bem objetiva, vamos dizer assim, Jesus. Né? E na nota de rodapé do Livro dos Espíritos, nessa questão 625, diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, o modelo a ser copiado, né, e o guia a ser seguido. Né, a perfeição moral que a humanidade precisa ter como referencial é quem? É Jesus. E como que a gente vai seguir copiar esse modelo e seguir esse guia? Pautando-nos, né, no Evangelho, nas informações que nós temos a respeito, né, da passagem do Cristo na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Então ele vem trazer a lei de Deus de forma mais pura, né, de forma que nós pudéssemos, né, além de ela estar impressa na nossa consciência, mas que a gente pudesse, né, revirar o nosso íntimo, né, e pudesse segui-la de forma mais precisa, de forma mais proveitosa, né? E essa boa nova, essa boa notícia que o Cristo nos trouxe, né, é esse código moral, é esse código de conduta, né, é esse código espiritual que nós devemos pautar a nossa vida diária. É difícil? Muito difícil, né? Mas nós vimos o que Platão disse, né? Necessitamos, né, criar o hábito, nos esforçar para tal, né? E Emmanuel nos diz também que Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser vivida, né? Porque é muito fácil a gente adorar e falar, nossa, que máximo, Jesus era o cara, né? Cada coisa maravilhosa que ele faz. E quando chega na nossa hora de fazer, a gente faz o contrário, né? A gente não é tolerante, a gente não é paciente, a gente não é misericordioso, né? A gente não é empático com o nosso semelhante, dentre outras tantas coisas, né? Então a gente pode estar sempre trazendo para a nossa realidade, nos momentos, né, da vida prática, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, né? Então isso é um questionamento que a gente tem que sempre trazer para o nosso dia a dia. Somos imperfeitos? Somos imperfeitos. Estamos a caminho da perfeição? Estamos a caminho da perfeição. Então depende da nossa vontade e do nosso esforço para tal. É difícil? Material grosseiro que nós temos? Difícil, né? Mas não é impossível, né? Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos traz também um trecho muito interessante que a gente trouxe para refletir, né? Cumpre-nos reconhecer nos evangelhos uma luz maravilhosa e divina que o escoar incessante dos séculos só tem podido avivar e reacender. Nunca está, né, ultrapassada, cada dia mais atual, né, mais necessária.
é que eles guardam a súmula de todos os compêndios de paz e de verdade para a vida do homem, constituindo o roteiro de luz e de amor, através do qual todas as almas podem ascender às luminosas montanhas de sabedoria do céu. Então, o Evangelho, né, ele é esse manancial, esse roteiro de luz e de amor que guia-nos nos desafios da vida, né? Ele traz esse caminho seguro para a felicidade, traz esse caminho seguro para as conquistas, né, das virtudes tão necessárias e dos valores espirituais, né, para a nossa caminhada na Terra. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 1, nos fala: a esfera do Cristo se aproxima da Terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercava-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos. Olha só o fato, né, do Cristo estar entre nós, toda a atmosfera da Terra se modifica, né? Espíritos belicosos que até então já não tem mais tanto espaço, né? Ia chegar à Terra o sublime emissário. Sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia então o século da Boa Nova. Era a festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento morredouro, né? O noivado, essa relação de intimidade, né? de proximidade entre a humanidade e Deus, né? Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens, ficaria o Evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. Então, 2 trechos, né, de autores diversos, de Emmanuel e de Humberto de Campos, assim como outros tantos textos que a gente encontra ao longo, né, da codificação e do próprio Evangelho, vem trazendo sempre o Cristo como a luz do mundo, né, o seu Evangelho como um roteiro, como um manual, né, que nos proporcionará, né, toda a felicidade que nós fomos criados para tal. Então, o Evangelho, nós vimos lá atrás que o Cristo esteve na formação do planeta, há 4,5 bilhões de anos atrás. E ele já era um espírito puro. Então, olha só como a gente perde tempo e como a gente ainda é muito ignorante e vive nas trevas de fato. Porque nós estamos perdendo de seguir um manual, um roteiro de quem já viveu, de quem já experienciou, de quem já tem a sabedoria de 4,5 bilhões de anos de experiência. Ele veio trazer o manual, o roteiro de como a gente errar menos, de como a gente fazer menos bobagem, porque ele já percorreu esse caminho e vem trazer pra gente esse atalho, muito entre aspas, tá? Que não é atalho. Esse manual, essa forma segura de caminhar. Então, essa sabedoria e essa experiência de bilhões de anos está impressa, né, no Evangelho, para que a gente possa, né, aproveitar todo esse potencial de luz, aproveitar todo esse potencial de amor, né, de bênçãos das altitudes mais elevadas das esferas espirituais, para que a gente possa fazer com que isso frutifique na nossa vida, né? Então, mais uma vez, o quanto ainda nós somos tão ignorantes, o quanto nós ainda estamos tão mergulhados, né, na escuridão, que não conseguimos perceber isso. Que nós temos uma riqueza em nossas mãos, né, para nos facilitar a vida e a gente muitas vezes não sabe aproveitar, né? Tem uma máxima que diz que sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né? Então, o Evangelho já não possui erros, já não possui vícios, né? Já tem todo um manancial de aproveitamento que, se nós levarmos a termo, né, nós teremos uma vida muito feliz com esse roteiro, né, de vivência desse espírito
elevadíssimo como Cristo, né, que nos deixa esse manancial para acelerar o nosso processo evolutivo, para nos auxiliar, né, de forma segura na nossa evolução. E o que nós temos feito, né? No entanto, se nós, né, ainda estamos mergulhados na infelicidade, né, na ignorância, é hora de despertamento, né? Sempre é hora de despertar, sempre é hora de acordar, né? Então, é o momento de nós fazermos alguns questionamentos. E nós? Como nós temos, né, nos relacionado com esse roteiro, com esse manual de luz e de amor deixada pelo Cristo, né? Essas são questões, né, de foro íntimo, essa autoanálise, essa autorreflexão que nós devemos buscar lá no nosso íntimo. Como nós temos nos relacionados com esse manual, com esse roteiro de amor, de luz deixado pelo Cristo, né? Será que nós, né, achamos muito bacana tudo que está escrito lá nos evangelhos? O evangelho segundo o Espiritismo, então, olha que lindo, que máximo, que bacana. Mas a gente fica só nesse campo da reflexão, a gente fica só nesse campo da cognição, a gente acha tudo muito bonito. E na nossa vida cotidiana, será que a gente tem aplicado ou não tem aplicado? Será que na hora que a gente é proporcionado fazer a prova, que a gente estuda, a gente tem que fazer a prova, né? Aí na hora do dia a dia, do vamos ver, que o negócio esquenta, como será que a gente tem utilizado os ensinamentos que a gente recebe, né? Será que a gente tem parado para analisar não só a nossa reação, né? Porque a ação é fácil, a gente pode planejar a ação. Agora, será que a gente tem analisado a nossa reação frente às situações? Será que a gente tem analisado as reações das relações da sociedade atual no qual a gente está vivendo? Porque a gente às vezes acaba, porque somos falhos, porque estamos num planeta grosseiro, né? Estamos num mundo de provas e expiações, somos imperfeitos e a gente de fato escorrega e muitas vezes cai, né? Mais cai do que tudo, né? Então será que diante das situações da sociedade que a gente vive hoje, será que a gente tem agido como Cristo tem nos deixou, né? Como um roteiro de seguro de vivência com o nosso próximo? Será que a gente hoje, em grossas fileiras e os coros que a gente vê bradando por aí, né? De, por exemplo, direitos humanos para humanos direitos, né? Bandido bom é bandido morto. Será que o Cristo falaria, proferiria esse tipo de frases, esse tipo de expressão, né? Então, se nós buscamos seguir o Cristo, como nós podemos estar ao mesmo tempo fazendo coisas altamente contrárias ao que ele ensinou e ao que ele faria? São reflexões, né? Então, será que nós já paramos para pensar como Cristo reagiria hoje, né, no nosso planeta, no ano de 2021? Porque nós somos representantes dele, né? E o que a gente pode entender como cristão? Será que nós somos cristãos? Ser cristão basta seguir, né, ao Cristo, conhecer os evangelhos? Ou ser cristão vai muito além disso? Perguntas que cada um vai buscar responder, né, por si. Então a gente não basta dizer que a gente é cristão, a gente tem que ter atitudes de cristão, né? Atitudes que o Cristo teria, né? Então a gente tem que pensar: o Cristo teria atitudes de violência? O Cristo teria atitudes de omissão? O Cristo teria atitudes de intolerância, de indiferença, principalmente para a dor alheia, para situações de dificuldades? O Cristo faltaria com compaixão, com empatia? Então são questionamentos, né, que nós devemos fazer no nosso dia a dia, né? Uma vez que o Cristo disse, né, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem consigo, né? Então, a gente seguindo essa máxima, a gente já estaria em um bom caminho, né? Então, a gente tem que observar, precisa observar, né? Se a gente de fato quer seguir o Cristo, quais são as atitudes que ele não faria e que de repente a gente pode estar fazendo, né? E qual é o papel de nós
enquanto cristãos na atualidade. E relembrando Emmanuel, Jesus não é uma personalidade a ser adorada, é uma verdade a ser seguida, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. E Emmanuel, no livro Caminho da Luz, ele nos diz o seguinte: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Ele afirma que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Isso em 1938, o livro Caminho da Luz. Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isso para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Em nome do Cristo, espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa sociedade, para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, porque a doutrina espírita não pode estar desassociada do mundo real, né, da sociedade que a gente vive, porque ela é dinâmica, porque ela é viva. Será que nós podemos, né, ver que nós estamos muito distantes, né, dessa falta de cristianização que Emmanuel nos traz aqui, que acontecia, né, na França com a guilhotina, né, na Inglaterra com a forca, né, na cadeira elétrica, em outras tantas situações absurdas que aconteceram ao longo da história e que a gente vê, né, surgindo, brotando, renascendo de forma tão estúpida, né, no mundo atual, né, em pleno século XXI, né, aonde está ficando, né, a mensagem do Cristo nesse contexto, né? O Brasil, enquanto coração do mundo e pátria do Evangelho, né, como tem se mostrado em termos de cristianização? Que o que a gente vê muita gente aí, né, com os evangelhos debaixo do braço e cometendo atrocidades infinitas, né, que abrange, né, uma infinidade de pessoas, um número absurdo de pessoas. Que fosse uma apenas já seria um absurdo, né? Imagine um número imenso de pessoas. A ponto de a gente ver há pouco tempo, né, um líder de um determinado segmento religioso rezando e clamando pelos seus rezarem para a morte de um determinado cidadão, né, por fato de ser homossexual, porque estava manchando a honra do Cristo, de Deus, né? Então, a que ponto nós estamos chegando? Os absurdos que a gente tem visto, né, na atualidade, né? Então, a gente precisa olhar sem paixão, a gente precisa olhar a nossa realidade e para nós mesmos, né, no sentido de levar em consideração as virtudes que o Cristo nos deixou, os ensinamentos que o Cristo nos deixou e todas aquelas virtudes que nós falamos no início lá, né, de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, né, se nós, na nossa realidade de vida prática cotidiana, como nós temos lidado com isso, né? De como isso tem sido aplicado na nossa vida, né? E analisar essa nossa situação atual. E continua Emmanuel no Caminho da Luz e diz assim: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época da vinda dos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Quer dizer, nós estamos, né, diante de uma imensa expiação coletiva, né? E é um convite, é mais um convite também de nós estarmos analisando a nossa vida, as nossas propostas, né, a forma como nós encaramos a realidade e etc, etc. Né? Muitas pessoas falam, a pandemia vai tornar as pessoas melhores. Será que tornará as pessoas melhores? Ou aqueles que já eram bons continuarão bons? Aqueles que são negligentes e omissos continuarão da mesma forma? Né? Isso vai depender muito, porque a vivência do Evangelho é uma vivência muito particular, muito individual. Né? E você tem que estar aberto para receber, para refletir e ter vontade de mudar de conduta. Né? Então,
Cadê? Vamos seguir, que a hora está bem avançada. Então, são chegados os tempos em que a força do mal, que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres, porque não há mal que sempre dure, né? E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. A força, ela pode achar que ela vai triunfar por um momento, mas é muito fugaz e muito passageira, graças a Deus, porque a verdadeira luz é a luz do Cristo. Então não vão ser essas situações, né, em que o mal quer prevalecer, não serão, né, constantes, né? É só um período pelo qual a gente vai passar e ela vai passar, né? Então todas essas condutas anticristãs, né, que nós tivemos aqui, né, de maldade, né, de força, de violência, de situações inglórias, né, para toda a humanidade, elas passarão, elas deixarão de existir, porque por mais que elas pareçam triunfar, né, elas não passam de fantasias, elas não passam de situações fugazes, elas não passam de situações efêmeras, porque só a luz do Cristo é capaz de se manter, né, por toda a eternidade, porque Ele é o farol das nossas vidas. Então, caso nós, diante disso tudo, dessas interrogações que a gente fez, né, desses questionamentos, e a gente pode não estar se encaixando, né, nas virtudes do Cristo, nessas situações que a gente escorrega, resvala, cai, né, levanta, mas aí a gente não precisa se agredir, a gente precisa se auto acolher, né? A gente precisa se auto conhecer no sentido de entender se nós estamos nos esforçando ou não para criar o hábito, né, das virtudes do Cristo. Se a gente se esforça nesse sentido, né, se a gente busca desenvolver essas virtudes exemplificadas pelo Cristo, né, e nos deixada pelo Evangelho, porque na realidade o Cristo, né, conhece as nossas fragilidades, conhece as nossas necessidades morais, e ele não é impiedoso, né? Ele é compaixão. Então, conhecedor dessas todas as nossas fragilidades, ele acredita, né, que nós somos capazes de superá-las, mas para isso a gente tem que nos esforçar, para isso a gente tem que ter vontade. E o livro do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que reconhece-se o verdadeiro espírita, e aí a gente pode ler também cristão, né, independente de nomenclatura, de segmento religioso, né, ou não, que se reconhece o verdadeiro espírito, no nosso caso, pela sua transformação moral e pelo seu esforço em empregar para domar as nossas más inclinações. Então, esse esforço é o passo primordial, né, para a gente vir a ser esse cristão pleno, né, esse possuidor das virtudes do Cristo. Então, por mais que a gente saiba que nós temos as nossas fragilidades, que nós temos as nossas dificuldades, né, enquanto moralidade, mas no momento em que nós estamos nos esforçando para domar essas más inclinações, que a gente está se esforçando para domar esses vícios que ainda existem dentro de nós, né, é um caminho, né, o Evangelho nos traz, né, a espiritualidade nos traz, no sentido de estarmos, né, abertos, ao menos abertos, né, para seguir os ensinamentos de Jesus, né, para buscar adquirir essas virtudes, né, que são tão necessárias e tão importantes para nós alcançarmos a felicidade. Então Jesus, ele é um educador de almas. Quanto a isso, né, não há que se falar. E ele sempre enfatizou essa necessidade desse empenho, né, desse esforço de todos nós no sentido de nos educar para que possamos progredir,
né? E a pedagogia do Cristo é essa pedagogia progressista, é essa pedagogia libertadora, em que é centrada no indivíduo, é centrada, né, em cada espírito, no sentido de acreditar nessa sua transformação pessoal, nesse melhoramento íntimo de cada um, e não apenas no melhoramento individual, né, mas na possibilidade também do melhoramento coletivo à medida que todos vão se melhorando, né? Então, além de fornecer esse manual, esse roteiro, né, de luz que presta todo esse auxílio técnico, vamos dizer assim, né, para nós espíritos, né, na caminhada evolutiva, ele também nos dá todo o suporte, né, com espíritos amigos, com o nosso anjo guardião, a fim de que nós possamos ser amparados, né, a fim de que nós possamos ser instruídos, né, nas mais diversas situações da vida e que possamos ter êxito, né? E isso basta que nós tenhamos condições de estar, né, em sintonia com esses companheiros, para que possamos, né, fazer o nosso melhor. Não que eles vão ditar as normas, as regras da nossa vida, né? Porque o trabalho, né, é uma das premissas para o progresso. Então, eles vão nos orientar e basta a nós arregaçarmos as mangas e botar em marcha, né, o trabalho constante, né, a modificação de hábitos, né, a modificação de costumes, de comportamentos, né, para seguir adiante. E Jesus não desejou discípulos passivos, encantados ou deslumbrados. Pelo contrário, sempre buscou tocar o sentimento, juntamente com apelo para que a criatura raciocinasse a fim de saber compreender por que deveria agir daquele ou desse modo, né? Isso quem nos diz é José Pacini, no livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso mesmo, né, ele incomodou tanto a sociedade na qual ele estava inserido, né? Ele incomodou tanto os poderosos da época, né? Porque ele foi crucificado justamente por isso, né? Pela coragem de contrapor-se ao sistema, né? De trazer esse evangelho, trazer essa boa nova, né? Que era contrária, né, ao que se tinha, né, naquela ditadura religiosa corrompida que existia, né, naquela época. Então, que nós possamos, né, não sermos esses discípulos passivos, esses discípulos deslumbrados que apenas memorizam e repetem sem passar pelo campo dos sentimentos, né, sem passar pelo campo da reflexão, né, e sem entender, sem termos, né, uma fé raciocinada, né, e compreender o porquê e o para quê das coisas, né. Trouxe uma nova dimensão ao entendimento humano com uma mensagem verdadeiramente desafiante no sentido de seus discípulos transcenderem os limites da lei antiga. Veio por, né, não desfazer o que estava feito, mas transcender, né, complementar, utilizar como base, mas fazer além, né, aprimorar isso. No sentido de que antes se preconizava olho por olho e dente por dente. Mas se a justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus, diz, né, Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 20. E ouviste o que foi dito: amarás a teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Era o que se existia até então. E o que Jesus diz: amai o vosso inimigo, bendizei os que vos maldizeis, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha que revolução, olha que contraponto, né? Até então se pregava o ódio, se pregava a vingança, e vem esse ser, né, e nos mostrar justamente o contrário. Se te fizer mal, faça o bem, né? E isso é altamente revolucionário, isso que chamou atenção, né? Esse amor que emergia contrariou o ódio que se existia, né? Então ele trouxe essa mudança de paradigma, né, e apresentou a lei do amor nesse contexto, né, tão infeliz, nesse contexto tão mergulhado nas trevas ainda, né?
e trouxe, né, todos os benefícios para a nossa existência a partir desse momento, porque com isso faz com que nós nos levemos, nos tornemos pessoas melhores e, consequentemente, muito mais felizes, né? Porque aquele que vive no ódio é uma pessoa que vive na infelicidade eterna, né? E a pessoa que vive no amor é uma pessoa que vive na paz, que vive na felicidade, que vive na tranquilidade, que não é qualquer coisa que vai abalar, que vai chegar até você, que vai te agredir, porque a sua consciência, né, está leve, está limpa, e isso é o grande diferencial. E ele enviou então essa doutrina consoladora justamente para reforçar, né, os ensinamentos, né? E hoje, com a compreensão que nós temos da existência após a morte do corpo físico, né, nos traz essa compreensão, nos traz esse consolo, né, de sabermos de entendermos, né, que os nossos sofrimentos de hoje, né, são em decorrências de faltas que nós tivemos no passado e que as nossas ações no bem hoje nos trarão vida mais feliz, né, no futuro, né, uma vez que a nossa vida é eterna, né, que nós apenas mudamos de roupagem material, né, e que tudo que nós fazemos fica acumulado, há uma solidariedade entre as encarnações que nos proporcionam, né, a vida mais feliz no futuro, que foi uma das informações que o Cristo trouxe, mas ele não poderia falar de forma aberta sobre reencarnação, porque as pessoas não tinham entendimento, condições de entender ainda, né? Aí, mais uma vez, a gente pergunta, né? E o que a gente está fazendo, né? Tendo essas informações, tendo esse manancial de luz na nossa vida diária, na nossa prática do dia a dia, né? O evangelho não se reduz a breviário para genuflexo, né? Ou seja, para a gente estudar, ficar ajoelhado, falando, repetindo. Ele é um roteiro imprescindível para a legislação e administração, para o serviço e para a obediência. O Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Não tem como fazer distinção. Ah, na casa espírita eu sou um amorzinho, né? Saio da casa espírita, não mexe comigo não me conhece, né? Então não há distinção, não só apenas nas suas questões pessoais, né? Mas como também, né, nas questões de trabalho, né? Porque o trabalho ele aparece em qualquer lugar, não só nos templos, né? O trabalho aparece a todo momento na nossa vida. E parece que quanto mais a gente está bastante atarefada, bastante atordoada, mais coisas chegam até a gente, né? Mas isso é muito importante porque é uma forma de nós estarmos colocando em prática aquilo que a gente estuda, né? Ah, agora eu estou ocupado, não posso dar atenção, né? A gente abre um espaço, dá uma atenção, né? Faz o que tem que ser feito, e porque são os momentos que a gente é colocado, né, para fazer a nossa avaliação, a nossa prova do que se a gente aplica realmente aquilo que a gente está aprendendo ou não. Para louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa, né? Então é muito fácil, né, ser cristão nos templos religiosos, ser espírita na casa espírita, né? Agora, na hora, né, do vamos ver mesmo, das situações do cotidiano, é que a gente vai dar provas, né, do que realmente a gente aprende, se é que a gente aprende e apreende, né? Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Isso quem nos disse também foi Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, né? Então, não basta nós performarmos, né, executarmos de forma decorada os ensinamentos do Cristo, sabermos todos os versículos, todos os capítulos, né, conhecer todos os evangelistas, né, se isso não passar pelos nossos sentimentos, se isso não passar pela aplicabilidade prática da nossa vida, né? Então, se nós usássemos mais, por exemplo, as máximas amai ao próximo como a si mesmo, ou não fazer ao próximo aquilo que eu não gostaria que fizesse com vocês, com você, né, já seria um grande feito, né, já seria um grande passo, né, rumo ao desenvolvimento das virtudes, né, trazida pelo Cristo, né? Nós, consequentemente, seríamos muito mais felizes, nós viveríamos de uma sociedade muito mais justa, muito mais harmônica, né, muito mais fraterna. Porque seguir o Cristo nos templos religiosos, como nos disse Emmanuel, é muito fácil, né? Você vai lá, algumas horas da sua semana, lê, ouve, né? Saiu dali
é que a gente vai ver de fato se nós estamos de fato seguindo realmente ou não, né, os ensinamentos. Por isso que requer muita vigilância, né, nós estarmos muito vigilantes aos nossos pensamentos e às nossas atitudes, né, e estarmos sempre em oração para estarmos conectados com a espiritualidade maior, para nos estar sempre nos fortalecendo nas nossas quedas, né, e nas nossas dificuldades. E não vai ser nomenclatura, não vai ser segmento religioso, não vai ser nada disso que vai trazer, né, não é salvação, né? Esse desenvolvimento de virtudes, né, vai te trazer a executar os ensinamentos do Cristo. O que vai fazer que nós sejamos de fato, né, cristãos é o nosso esforço, né? É a nossa vontade. A vontade ela é primordial, né? Porque quando a gente tem vontade, a gente está aberto a, né? Então é a vontade e o esforço para seguirmos as máximas do Cristo, né? Para seguirmos o desenvolvimento das virtudes ensinadas por Ele, é que vai nos proporcionar, né, de fato, a sermos mais amorosos, sermos mais bondosos, sermos mais pacientes, tolerantes, resignados, humildes, mansos, né, que possamos aprender a perdoar também, né? E em contrapartida, nós iremos vencendo os nossos vícios, né, que segundo a codificação, o orgulho, o egoísmo são os que mais impedem o nosso progresso, o nosso avanço espiritual, bem como, né, a vaidade, a inveja, a ira, a intolerância, o ódio, a maledicência, e entre tantos outros vícios que nós ainda temos, tão presentes, né, em nossa vida. E afinal, ele mesmo disse, né, eu não vim trazer a paz, eu vim mais a espada, né? Nesse sentido, a espada não como símbolo de guerra, de luta entre as pessoas, mas a espada no sentido de um símbolo ou de um instrumento de batalha, né, que deve ser travada no nosso próprio interior, né? É uma batalha íntima no sentido de vencer, né, os vícios e poder fazer com que as virtudes possam se tornar, né, presentes em nossa vida. É uma luta regeneradora entre vícios e virtudes, né, para que a gente possa se aperfeiçoar e assim alcançar o reino de Deus, né, tão propagado pelo próprio Cristo. Então, só para encerrar, vamos a um texto de Emmanuel, no livro Pão Nosso, trechos do texto, né, que diz, o título é No Serviço Cristão. Por que devemos comparecer ante o tribunal do Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal? Paulo, Coríntios 5:10. Não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho e renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, o Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Então, que possamos, né, copiar o modelo, que possamos seguir o guia e, com isso, promover a nossa transformação. A transformação íntima, a nossa transformação na nossa vida, porque esse é o grande motivo, o grande objetivo do Evangelho, né? É a nossa transformação, né? Que a gente possa aplicar na nossa vida cotidiana, que a gente possa usar esse manancial de amor, esse manancial de luz, né? Desconstruindo os nossos vícios e construindo virtudes, né? As virtudes do Cristo, e que possamos não apenas conhecê-lo, né, mas que possamos senti-lo e que possamos vivê-lo.
porque o Evangelho de Jesus e nós, ele precisa ter essa relação de intimidade e de execução prática, né? Para que o Evangelho de Jesus reverbere em nós, né? De tal sorte que possamos transformar a nós e possamos, né, sermos pessoas melhores e, consequentemente, ajudar a transformar o nosso planeta, né, que sabemos que está em processo de evolução. E como disse Carlinhos, né, Conceição, na canção que nós colocamos no início hoje, que Jesus possa ser esse dissipador das trevas em mim, que ele possa ser o dissipador das trevas em nós, né, e que a luz do mundo, acesa em nossos corações, esteja conosco e que nós possamos também estar com ele, né? E muita luz a todos nós. Agradeço a vocês, né, pela companhia nessa manhã. E vamos agradecer também a espiritualidade amiga por ter estado conosco nesses minutos de reflexão. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro de todas as horas, a nossa luz, o nosso modelo, o nosso guia. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade da reflexão dessa manhã de hoje. Sabemos o quanto é difícil, Senhor, segui-lo, dada a nossa inferioridade moral, dada a nossa imperfeição. Mas que possamos, Senhor, sempre estarmos abertos, com vontade, com desejo, e nos esforçando em prol do nosso melhoramento, em prol da nossa transformação, criando hábitos, Senhor, de estarmos ao trabalho do bem, desenvolvendo as virtudes ensinadas por vós, para que possamos nos transformar e auxiliar também a transformação do mundo, exemplificando assim como vós. Rogamos a vós, Senhor, nesse momento pelo qual o nosso planeta está passando, que a sua luz possa alcançar os cantos mais distantes do planeta, dissipando as trevas, dissipando a ignorância, dissipando os vícios infelizes que ainda existem de forma tão marcante em todos nós, que se faz aflorado nesse momento. Que a violência, que o ódio, que a intolerância, que a omissão, que a falta de empatia possam ser dissipadas, Senhor. Que a sua luz possa tocar os corações a fim de que as pessoas possam se transformar, se tornar melhores, olhar para o próximo com compaixão e, utilizando a máxima, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizesse com você. Porque, consequentemente, a nossa sociedade vai ser muito mais fraterna, muito mais harmônica, muito mais feliz. Que nesse momento também o Senhor possa estar com todos os trabalhadores da luz, visitando os hospitais, socorrendo os nossos irmãos que se encontram necessitados, consolando os familiares, tranquilizando-os para que eles também possam emitir e emanar vibrações de paz, de luz, de amor e de cura para os seus entes que se encontram adoecidos. Que a espiritualidade amiga possa receber os companheiros que estão regressando à pátria espiritual nesse dia de hoje. Que a sua luz, Senhor, possa envolver a todos, nos fortaleça, nos proteja e nos ampare, não só hoje, Senhor, mas por todo sempre. E que assim possa ser. Amigos queridos, fiquem na paz de Jesus e que tenham uma excelente semana. E até a próxima.